Então, bem-vindos e bem-vindas para uma conversa sobre a vida da Dayavasini. So welcome everybody to a conversation about Dayavasini's life. E Dayavasini, you're in Canada. Você está no Canadá neste momento, né? Yeah? Yes, I am. Sim. Estou. Como está o tempo aí? How is the weather there? Okay, it's a very, very beautiful sunset right now. It's really nice. It is like reddish. Ok. Então tem um pôr do sol lindo no Canadá neste momento e é bem cor de vermelho, né? E você está em qual parte do Canadá? What part of Canada are you? I am in the east part of Canada, in Halifax. It is very, very near the Maine in the United States. It's very, very close to Arialoca also. Yeah. Então, eu estou no Halifax, que está na costa leste do Canadá, perto do estado americano Maine, que está perto também de um centro de retiros, né, naquele litoral dos Estados Unidos. So, então, so we're going to have a conversation a little bit around your life. Então, a gente vai ter uma conversa gerado ou virando em volta ou uma conversa sobre a sua vida em si. And I always like to start at the start. Eu gosto de começar no início, né? So your childhood, então sua infância. E so I'm curious, have you got any earliest memories? What are your earliest memories? Quais são as suas memórias mais antigas na sua vida? Do you have anything? Yes, I was born in Mexico City in 1968, and this is a very important year. Então, eu nasci na cidade do México em 1968, que foi um ano muito importante na história. In Mexico, there was a movement, a student movement in the 68. Em 1968, havia um movimento dos estudantes muito importante. And so the place where we used to live was Tlatelolco. It's very difficult to pronounce. That is why I'm pronouncing twice. Então, and what was important about that place, just to put it in context? Yeah, the problem was that in that place, there was a massive kill of students. Yeah. So the government sent the militaries to kill the students, basically. And it was in front of my place. Ok. So, então, a Dayavasini está explicando que ela nasceu em uma parte da cidade do México onde em 1968 havia um protesto desses estudantes e os militares mataram muitos estudantes naquele local. So we were living there. I was 6 months old because I was born in March. And my memory was about a light and a color, and I didn't know how to explain that memory. Later, my mom explained me that it was because we were in the bathroom, like trying to cover ourselves from the bullets. Então, a minha memória mais antiga é de um local escuro com muitas luzes, né? E eu não sabia como explicar aquilo. Então, a minha mãe depois explicou para mim que a família toda estava escondida no banheiro, né? E escondido tentando se proteger contra as balas. Mm-hmm. So then I also remember a complete different, I mean, to me, it was not a bad feeling or anything. It was just a memory of lighting or so. And also I remember like feelings of comfort
related to the sun in my skin. I remember that. That was probably a year old or so. Eu lembro também outras memórias mais prazerosas de sentir, da impressão do sol na minha pele, né? Quando eu tinha um ano de vida. What kind of interests did you have early on in life? And did anything, I mean, I suppose your first memories are quite, first of all, they're quite associated with history in Mexico. I'm just wondering even about your family. Were your family somehow associated with the political movements at that time, or how were your family relating to all of that at that time? Como foi a relação que a sua família tinha com todos aqueles movimentos políticos na cidade de México na época? Well, more than being involved with the movements, my parents were, they love history and reading and culture. So they had a lot of information around the movement. And at the same time, I think that their experience was very strong with that movement because they were there, not necessarily because they were involved. Yeah. Então, a minha família, especialmente os meus pais, não se envolveram necessariamente no ato político em si, do protesto, mas o impacto político por causa dos eventos perto do local, da casa, impactou muito, muito na vida deles. And did it affect your life or the way you were brought up? Your early years. Você foi impactado nos primeiros anos da sua vida por causa desse clima político? I think so, because we were living very peacefully in that apartment in front of the plaza when that happened, and we had to move from there because my mom was kind of traumatized with the situation. So yeah, we moved. Yeah. Então, se impactou porque estávamos morando em frente da praça onde aconteceu o massacre. Então, a minha mãe ficou traumatizada com os eventos e a gente teve que mudar de casa. Yeah? And so, how would you describe your childhood? How would you describe yourself as a young girl? Como você ia descrever si mesmo como uma jovem menina, né, na infância, naquela época? So I remember being very happy at the beginning of my life, even though this was a very special or different beginning. But actually, I remember being cared and loved by my dad particularly, and by mom. So those first years until the seventh birthday were really joyful. Yeah, então, até o meu aniversário de 7 anos, eu tenho lembranças de uma infância muito feliz, de muito amor dos meus dois pais, especialmente do meu pai, e uma impressão de felicidade. Né? And so one question I like to ask people when I'm talking to them is about their activities or things they did as a child, things especially that they did where they felt very much alive. Can you remember any particular activities or things that you did when you were a young girl where you felt very alive when you were doing them? Well, first of all, one thing that characterized my life was the contact with animals and nature. So I was very kind of a free spirit. So I love to touch and to smell and everything that has to do with nature. And okay. I do have a... You go. Então, eu estou perguntando, vou traduzir a pergunta agora. Eu estou perguntando para Dayavasni sobre atividades na infância em que ela se sentiu muito viva.
e ela está descrevendo o contato dela como menina com natureza, especialmente com animais, e os cheiros e as impressões de táteis da natureza. So I have a very particular impression in my childhood that I consider to be kind of transcendental experience. Então, eu tive uma experiência na minha infância que hoje eu considero transcendental. So we used to have the summers in a ranch because an aunt that I had a ranch. Então, a gente passava a verão, algumas vezes, numa fazenda que a minha tia cuidava. So she had horses, E ela many horses, tinha cavalos. and also like bulls. Yeah, touros. And then I usually was able to ride a horse, but usually it was a very nice and soft horse. Então, normalmente, a tendência foi chegar lá e andar de cavalo, com um cavalo bem manso, bem tranquilo. But then one day there was a horse that, by the way, was white. He was big and he was very nice horse, but it was not one that I supposed to ride. Então, num belo dia, eu vi um cavalo branco enorme e muito bonito, mas eu não sabia que não era para andar de cavalo nele. But then a girl that was there said to me, "Yeah, you can ride the horse." Mas uma garota que estava lá disse para mim, sim, pode andar nele, sem problema. So I ride the horse, and the horse took me to the place. I mean, the horse was not obeying me, or he was not taking me on count. He was riding me, not me riding him. Então, daí o cavalo não foi obediente, nada. Ele estava me levando para onde ele quiser. And then we ended in the middle of the bulls. Daí a gente chegou no meio dos touros. And he stopped there. E ele parou ali. So all the bulls were looking at me, and I was by myself with the horse. Então eu estava em cima desse cavalo branco, no meio dos touros, e todos os touros olhando para mim. And then it was so, I was so afraid that there was a moment in which I trust the horse. You trusted the horse? Yeah, because what else can I do? So I hold very tight and then I hope for the best. I mean, what else? Então, eu não tive outra opção. Eu estava lá com medo, mas eu confiei no cavalo. Então, segurei as rédeas e confiei nele. And then he turned around and took me back. Então, ele virou e voltamos. Ele me levou de volta. Wow. So somehow I think that I released the fear. E de certa forma, de certa forma, eu acredito que eu soltei o medo naquele momento. Então, what an interesting story. Que história curiosa, né? Yeah. And I really like to listen to these stories. Eu gosto muito de ouvir essas histórias. Quando agora você olha para trás como adulto, uma boa pergunta você enxerga alguma coisa em você mesmo agora como adulto, né, que existia em você quando você era menina? So when you look back from now to who you were when you were a kid, can you see anything in you as a kid that is still with you now? Yeah, like I think that experience had a very strong print in my life. Now, even nowadays, because it allowed me to trust, basically.
and to hope for the best, to say. Yeah. Então, aquela experiência com o cavalo soltou alguma coisa que ainda está comigo, que é de confiar e soltar o medo. Yeah, so I think that is very present nowadays, even nowadays. E até hoje, esse estado está muito presente para mim. Amazing, a great story. I mean, so tell me a little bit more about your life in general, about your family, your parents. Did you have brothers or sisters? Então, me conta um pouco sobre a sua família, seus pais, né, se você teve irmãos, como foi a sua família? So I was telling you that I was very happy until 7 years old because my parents divorced when I was 7. So it was nice. It was not nice to me. Yeah. Então a minha felicidade, aquela impressão, foi até eu tinha 7 anos que eu falei. E quando cheguei com 7 anos, os meus pais divorciaram. Então não foi feliz. So I lost living with my dad, basically. But at the same time, he was very close to me all my life. Yeah. Então, apesar de que ele ficou muito próximo durante a minha vida toda, eu perdi a presença dele. So from 7 years until the end of my life with my mother, before I got married, we were the three of us: my mom, my older sister, Carmen, and myself. Just the three women living together. Então, a partir dos 7 anos, né, foi eu, a minha mãe e a minha irmã Carmen morando juntos, 3 mulheres. My dad remarried, and I have 3 more siblings with whom I have a good relationship. But the oldest is 7 years younger than me. Yeah. And then I don't remember, 9 and 12 years younger than me. Yeah. Então, meu pai casou de novo. Então, eu tenho 3 outros irmãos do segundo casamento dele. E a mais velha deles tem 9 anos, que é 9 anos mais jovem do que eu. Yeah. So, yeah, my childhood was then surrounded by very empowered women because they were the friend of my mom, you see. So it was kind of interesting. It was in the 70s, in the early 80s, and though my mom's friends were divorced women, you know, single moms, that they were working, and that was my childhood basically. So I learned a lot from that, to be like straightforward. I don't know. Então, uma influência dominante da minha infância foi passar tempo não só com a minha mãe, mas com outras mulheres com posturas fortes, as amigas dela, né, que também muitas foram divorciadas e estavam trabalhando também e frequentando a nossa casa, e a gente frequentou a casa delas. E essa foi a minha infância. E aprendi muita coisa com isso sobre fortitude e ter uma postura na vida. I also studied the first 13 years of life, more or less, in the Catholic school. So, by the way, it was run by nuns and just women. Então, também, os primeiros 13 anos de educação na minha vida foram em escolas com freiras, né? Então, católicas. Então, também eu tive uma forte presença das mulheres nessas escolas. And I still have very good friends from that stage of my life. So I'm talking about 45 years of friendship, to say. Yeah.
E ainda tenho amigas desde então, daquela época, que eu cuido até hoje. Então são amigas de 45 anos, mais ou menos. Oh, wow, okay. So friendship was very important to you in those days. Então, amizade foi muito importante para você naqueles dias. Yes, it was very important. Yeah. What was so important about friendship, do you think, for you? Qual foi a característica mais importante sobre a amizade na sua vida, naquela época especialmente? I think we were solidary with each other, and yeah, we were very playful on one hand, but on the other hand, kind of like reflective also. So it was interesting. Like we found ourselves talking and at the same time that playing, but we were more like reflective than anything. Yeah. Yeah. Então, eu perguntei qual foi a característica mais importante nas amizades dela e ela respondeu, eu achei que a gente teve muita solidariedade e também uma qualidade de brincar junto com uma qualidade de reflexão. Falávamos muito e refletimos muito. Yeah. Yeah. And also respect. We're very respectful with each other. Probably that is why we continue being friends up to now. Bastante respeito e é por isso que a gente tem essas amizades vivas até hoje. It's very curious to find out about our childhood and not just our family, but our friends. Eu acho super importante ouvir não só a relação na infância e adolescência com a família, mas também com os nossos amigos. So, you mentioned 7 years old. You also mentioned the horse. These are events that probably really did change your life. Yeah. Are there any other events that you can say that in your early part of your life that had a big impact on you? Então, você falou sobre o cavalo, você falou sobre o divórcio dos seus pais com 7 anos, e são eventos impactantes que mudaram a sua vida. Você consegue identificar outros momentos que também mudaram a sua vida? Yes, I think two of them. One being around 7 also, and the other one more older, like when I was more like a teenager. I was 13 years old. 18. So 13. Então, sim, eu passei por 2 eventos. Um quando eu tinha 7 anos e outro quando eu era mais adolescente com 13 anos. So the first one was my first communion. It was very important for me. Like I don't think it was very involved with the religion itself, but with the feeling of something superior than me, that I was going towards that. And it was really important feeling. I remember that, to be very happy because of that. Eu lembro com 7 anos a primeira comunhão, né? E não foi necessariamente a religião que me impactou, mas foi o movimento na minha vida na direção de algo maior. Yeah. Yes. And then I think that it is the spiritual space in the heart, in the mind. That is my conclusion now with this age. But when I was 13 years old, I was in our apartment, and my grand uncle, my mom's uncle, that he was an old man, he was living with us. He was like my grandpa. Yeah. Então, a primeira memória com 7 anos eu associo com a abertura de algum vínculo espiritual. Né? E daí, com 13 anos, alguma coisa aconteceu com o tio da minha mãe, que era um homem mais velho, né? Que era que nem o meu avô.
Yeah, so he had a kind of stroke when I was with him, just the two of us at home. So I heard that something was happening in his room, and I went into the room and he was laying down. So I had to help him. I didn't know anything about it, but I have the intuition that I have to help him, to move him, to put him in his bed. So that was the first contact that I had with sickness and later with death because he passed, basically. Not with me, but he passed a few days later. Yeah. Então, foi uma experiência em casa em que eu estava sozinho e eu ouvi alguma coisa e o tio da minha mãe estava passando por um AVC e entrei com os barulhos, eu entrei no quarto dele e ele tinha caído. Então, eu tive que botar ele sozinho na cama, sabendo que eu não sei o que fazer, mas eu tenho que ajudar. E esse foi o meu primeiro contato com doença e também com a morte, porque alguns dias depois ele faleceu. So now that you were asking about that horse experience, I think that also it was like that, like that feeling, because I trust again, and then I didn't like petrify or anything because I was fear. I just continued doing, and I called my mom, and then I said, "Listen, something is happening here," but I was not freeze. That is what I want to say because I was afraid, but I was not free, not freeze. Yeah. O que é importante, e talvez tenha uma ligação com a história do cavalo, é que, de novo, eu estava com medo naquele momento com o tio da minha mãe, mas não paralisei. Né? Eu continuei, apesar do medo, para agir. E da mesma forma como agir em cima do cavalo. Yeah. Yes, these are very strong experiences in life. Essas são experiências muito fortes. E como você, então, agora que a gente está juntando as peças, now that we're putting together the pieces, how did you eventually come across Buddhism? Did you come across it before Triratna, or was it when you came across Triratna that you came across Buddhism? So what happened? Yeah, I did cross with Buddhism before Triratna. So I was in contact with Buddhism for the first time when I was 30 something. I mean, I'm talking about 20, 26, 27 years ago. Yeah. Então, eu realmente encontrei com o budismo antes da Triratna e eu tinha uns 30 anos. Yeah. Yeah. So I was already married Então, and I had 2 kids. So the youngest one had a health issue. So I was worried because being a baby, he was in a lot of pain. So a friend of mine suggested that some kind of healing with hands, like Reiki or something like that could help. And what happened is that because we needed to practice meditation, the teacher happened to be a Zen teacher. So I started meditating just because I was trying to help my kid. But at the end, I stayed meditating because I was interested in the practice. And that is how everything started. Ok? Então, a história traz algumas coisas juntos. Porque com 30 anos, eu já estava casado e eu já estava com 2 filhos e o caçula adoeceu e uma amiga minha sugeriu alguma cura com as mãos. E a pessoa que ele indicou era um praticante de Zen que ensinava meditação também. Então eu aprendi a meditar para curar o meu filho e gostei da meditação e tudo começou por aí. So now we're into the story probably that's most important for tonight, although it's all connected. E agora estamos dentro da parte da história que é mais importante para hoje à noite, apesar de que está tudo conectado, que é you were already married and had 2 children. Yes. So tell us. So you came across Buddhism
during your marriage, were already with a family. What's curious is that many people in Brazil receive, here in Triratna, receive visits from order members who aren't married. And you were already married when you came across Buddhism. So I want to know a little bit more about your marriage and your family, and a little bit more, like, because people have asked about how you brought all those different parts of you together. I suppose there was your work as well. So I'll translate this, but I'm curious about all of this now. Então, a Jayavasini está perguntando, ou está falando sobre o momento em que ela encontrou com o budismo, e diferente de muitas pessoas que vêm para visitar a gente, né, que normalmente não têm famílias, né, a Jayavasini tem essa história de já ter família, já estar casado, e daí lá vem o encontro com o budismo. Então, estou curioso sobre, né, o casamento dela, os filhos dela, né, a profissão dela, junto com a relação com o budismo. Well, yeah, what happened is that for me, when I started practicing, I found it really meaningful in my life. And I started giving a space for that practice. I was not having a good marriage. I am married for the second time now. But by then, we were having lots of issues as a couple. At the same time, we both were very interested in the benefit of our kids. Yeah. But I needed something that could be like really the core of my life, now I can say of my practice, but meditation became that strength that I needed. Ok, então, só para explicar, naquela época de achar meditação e o caminho espiritual, o meu casamento não estava indo muito bem. Inclusive, agora na minha vida, eu estou no meu segundo casamento. E no primeiro casamento, a gente estava junto, mas com muitas questões. E apesar de que nós dois sempre quis fazer o melhor para os filhos, né? Mas o encontro com a prática espiritual trouxe uma maior perspectiva de sentido para a minha vida. E eu precisava de alguma coisa para me ancorar em algo que me fez bem durante toda aquela confusão. Yeah. So that was very, very important stage of my life, because after 2 years of being practicing, my mind was much more calm. So I started a new stage in my life, even without divorcing. I started to live in a different way. So I continued my studies, and from that point, lots of more skillful decisions start happening in my life. Yeah. Então, a partir daquele momento, eu consegui acalmar a minha mente. E eu continuei no casamento, continuei estudando, mas ao mesmo tempo eu ganhei essa calma mental para tomar, a partir daquele momento, especialmente depois de 2 anos, decisões muito mais sábias. So when you say you were studying, were you studying psychology at that time? Where did your profession come into all of this? Because you were married, you had 2 sons, and you were obviously you were working probably at the time. Então, você mencionou que você estava estudando. Então, você teve um casamento com o seu ex-marido, 2 filhos, e eu estou curioso para saber também, você estava trabalhando ou estudando na mesma época? Yes, I quit studying chemical engineering before I got married. I didn't like it. It was not my what I wanted, but I met my former husband then. Ah. So I
we got married, I was working, I quit studying, and then the moment I start having kids, I stopped working or studying for a while. Yeah. So when my kids were when the youngest was 3 years old, everything come together because I had started practicing. Then when the youngest one, 3 years old, I start working as an English teacher in a kindergarten. Ah, ok. Então, a sequência foi, eu me formei, em primeiro lugar, como engenheiro químico. E daí, quando casei, eu achei que não era aquilo que eu quis fazer. Então, parei de trabalhar e estudar naquela área e cuidei dos meus filhos. E quando daí o caçula estava com 3 anos, né, e eu 30, eu comecei a meditar. Daí eu comecei a trabalhar de novo como professora de inglês. Yes, and then studying. No, I mean working as an English teacher. I split with the husband for the first time without divorcing, and then that was another very good period of my life because I started studying education starting with a bachelor degree in education. Ah, okay. And then from that point, I continued studying. So I studied first the bachelor degree in education. I was working, raising kids, and studying all together. And then I continue with the specialization in logotherapy, which is the psychotherapy that I do. And then, okay, I will leave it there, and then later I continue. Então, a sequência é que da época de ensinar inglês, as dificuldades com o casamento chegaram em uma separação, primeira separação. E foi uma época, para mim, que foi até boa, porque eu comecei a fazer uma formação em educação, que virou aos poucos, mais para frente, uma especialização em logoterapia, né, que é a minha área hoje do foco do meu trabalho com psicologia. So before going on talking about your profession, let's just appreciate. So you're married but separated. You're bringing up 2 children, and your profession is changing. You've moved from one area like engineering to education, and now towards psychology. So so there's a lot going on there, and I imagine you were still meditating with was it with Zen or something like that? Was that where you got your practice from? Então, só para pausar e ver, você está casado ou separada, cuidando de 2 filhos, e também a sua profissão está em evolução pura. Você começou com engenharia química e agora está indo para psicologia. E só estou querendo saber, em termos do fio condutor dessa história, e a meditação ficou como zen? O que você estava fazendo em termos da sua prática também no meio disso? By then, my practice was already like there, like very present and strong. It was like the core, though that group disintegrated. So I was meditating by myself. Wow. I had my own pace, yeah. Wow. Então, it's impressive. Então, naquela fase, né, depois da separação, a meditação foi uma base para mim e foi constante. Apesar do que o grupo de Zen dissolveu, eu continuei praticando sozinho. Do you know what was it? Because meditating alone, probably we all know it. We've gone through phases of it, maybe to some extent, maybe when we travel or something like that. It's not easy. So what was keeping you going? What kept you going during those years? Então, todo mundo sabe que
eu acho que aqui, com a experiência que vocês têm, que meditar sozinho não é fácil, né? E qual foi a força que sustentou essa prática solitária naquela época? Yeah, I think dukkha. Ah, Because it was really, really, really not a nice time in some areas of my life. And sitting, it was something that really fulfilled me a lot. So I would do whatever, but I always have the time for my practice. And quite interestingly, all my family knew that. So my mom, my dad, my kids, even my former husband, everybody knows that I have time to sit. And I would be sitting, whatever. okay. Yeah. Então, I'm glad I asked this question. Eu estou contente que eu perguntei, né? Porque eu estava, a Vasni diz, eu estava passando por uma experiência de muita insatisfação e dukkha, né? Tinha aspectos da minha vida que não estavam indo bem. Porém, todo mundo sabia. Os meus filhos, o meu ex-marido, os meus pais, que eu tinha esse espaço, e o espaço para meditar foi constante e me fez muito bem, né? So let's just look at that. Então vamos olhar para aquilo. Because a lot of people are asking, a lot of people here, will have families. Muitas pessoas aqui têm famílias. And a lot of people know the struggles and the challenge of having a family and maybe having to work as well and trying to find time for a spiritual practice. Yeah. Muitas pessoas aqui sabem, né, o que é ser mãe ou pai, ter filhos e ao mesmo tempo talvez trabalhando e o desafio que é tentar achar o tempo para meditar. So looking back, you were on your own. Então, olhando para trás, você estava sozinho in the sense that you didn't even have a sangha for quite a while. You were meditating on your own. Então, você estava sem sangha, mas você estava meditando sozinho. However, one thing you're saying is quite interesting. You're saying that everybody knew that you needed this space. Então, uma coisa é muito curiosa. Todo mundo sabia que você precisava desse espaço. How did you manage to communicate that? And, and is there anything you could say that could help someone who is in a similar position, who's finding it hard to find that space? Yeah? What would you say, obviously every situation is different, but what would you say as a principle in order to create that space so that you can have it? Então, você está dizendo que, apesar das dificuldades, você conseguiu comunicar para todo mundo, seu pai, sua mãe, seu ex-marido, os filhos, que você precisava daquele espaço. Então, existem muitas pessoas aqui que estão passando por uma experiência de desafio em relação à família. E não estão conseguindo esse espaço. Então, o que você pode dizer para uma pessoa nessa situação, né, que está querendo estabelecer esse espaço para uma prática e que até agora não está conseguindo? So what's your secret? Qual é o seu segredo nisso? Okay, in practical terms, I started practicing since my youngest kid was born, basically, because he was 0 months, probably 6 months when I started practicing, whereas the other one was 4 years old. So the moment I realized that I needed that because I was really stressed having 2 kids. So I literally took my time. And then when I was alone with them at home, I would say to them,
in Spanish, I will say tiempo fuera. And then that was my 2 words. And I would explain them. Listen, mom needs tiempo fuera. So I placed everything safety for them. They have a room, very, very small room, but it was their place. They can do whatever in that place. And so I went to my room and I sat. Yeah. And then we have time to do that. So they had their tiempo fuera, and I do have mine. So that helped me a lot. So they knew that mom needed that. Ok. Então, daí, em primeiro lugar, é importante explicar que eu comecei no início da vida do caçula, né? Ele só tinha uns 6 meses. O outro tinha 3 anos. Então, o que eu fui estabelecendo como hábito em casa é que, sabendo que eles tinham um quarto que era o espaço deles, eu botei um sinal para eles muito claro, com um nome, que era o meu tempo fora, né? Tempo livre, de certa forma, mas fora desse tipo de situação com as crianças. E eu explicava o que isso significava. A mãe está precisando agora tempo fora, né? E dessa forma, eu deixei eles no espaço deles e eles ganharam tempo fora também, né? Então, e todo mundo precisava disso. E então eu usei esse tempo para me cuidar, né? Yes. Yeah, and then it was established like that, so they knew. And then Estabeleci no esse espaço com eles dessa forma e eles sabiam. Então não tinha muito problema. No. So I think that somehow my parents and my sister and even my ex-husband, I think they realized that I was much more relaxed, calm. So for their own benefit, they allowed me to sit, So I can tell that it was something, now that I'm reflecting on that was not a problem to me. I was very, like very clear in saying I need this time for me, and that's it. Yeah. E então eu fui muito claro com todo mundo, eu preciso desse tempo. E também junto com isso, os meus pais, a minha irmã, até o meu ex-marido, eles perceberam que o resultado foi que eu estava muito mais calmo, né? Então eles me apoiaram e não foi um problema a partir dessa percepção. Yeah. Yeah. So this is the key question for a lot of parents, yeah, is how to find this space. And you're saying dukkha was a part of it, but also clear communication and also establishing a certain limit, but also showing the benefits of that limit. Então, essa é a questão central para muitas pessoas. Como criar aquele espaço quando tem família? E você está dizendo algumas coisas. Um é que insatisfação, dukkha, né? Outro é que você comunica, né, a necessidade de forma clara e impor certos limites, mas também mostrando os benefícios pelo comportamento. Né? It is quite interesting that this was before you came across Triratna, and quite a long period without a sangha. How many years did you practice without a sangha? Quantos anos você praticou sem uma sangha? Porque esse foi tudo antes de encontrar com Triratna. Yes. So 1997, I started practicing. I found Triratna intentionally because I was practicing by myself and I was really looking for a sangha that I didn't know that the name was the sangha. I just needed a group of people to practice with.
and that was in 2008. Oh yeah. Oh wow. Okay. So so let's see. Eu comecei a meditar em 1997 e daí eu estava buscando sangue sem saber e só encontrei com Triratna em 2008. Yeah. So, what part of those 11 years were you on your own? Was it those 11 years or was it just a part of those 11 years? Então, qual parte daqueles 11 anos você estava praticando sozinha? 9. 9 anos sozinho. 9 years is a long time. 9 anos é muito tempo, né? What do you think sustained you? What sustained you in all that time? O que sustentou essa prática nesses anos todos? Okay, first of all, I was, as I was telling you, dukkha, it was the beginning of everything. Later on, I realized a lot of things that make sense. I start realizing that I was different because I was practicing, I was sitting. So my response was more clear, less reactive. Also, my kids were somehow having benefits from that. And by then, I was sure that I was raising them as Catholics just because that space that I discovered in my childhood, in my life, that was important, that was the spiritual gap, to say. I want them to have them, but it was not something that I wanted for them, to be honest, because of dukkha, again, because to me, I realized that there was no gaining with dukkha, but at the same time, I didn't have any other spiritual practice to share with them. Yeah. So, yeah, I can continue after you translate because it's a lot of information. Yeah. O que me sustentou foi, em primeiro lugar, dukkha, a insatisfação, que foi constante. E, ao mesmo tempo, perceber os benefícios da prática, porque realmente, depois eu me senti renovada e muito mais lúcida para viver e cuidar dos meus filhos e fazer aquilo que era necessário para eles. E, inclusive, sem um contexto religioso, que nem budismo, eu simplesmente voltei para passar para eles uma educação que eu recebi. Então, para mim, a única referência que eu tinha foi a Igreja Católica. E apesar de que eu não fui satisfeito com isso, foi a única coisa que eu tinha. Yes, so I remember telling my kids, when you are 18 years old, you will choose your fate. But now this is what we have. So we are going to do this. But then it was very funny because then they would go to the school and they would teach them whatever in the Catholic terms. And then I would ask them, what did they tell you? And then I was, yes, this, no, yes, no, yes, no. So, I mean, it was like my own religion without, it was very crazy, but yeah, it was like that, yeah. Yeah, so quando eu estava criando os meus filhos, eu deixei muito claro que quando vocês têm 18 anos, vocês escolhem, né? E antes disso, realmente, é isso que a gente tem. Então, na escola católica, o meu estilo de cuidar deles era perguntar para os filhos quando chegaram em casa, o que eles ensinaram você? E daí eles iam me contar, e daí eu ia dizer, esse é muito bom, esse não tem nada a ver, esse está muito bom, esse não. Então, é bom que a gente tem senso de humor. It's good that we have sense of humor and see how you were, as a mother, just really trying to do your best with what you had.
Então, é bom ter esse senso de humor e apreciar que você estava como mãe tentando fazer o melhor para os seus filhos, né, com aquilo que você tinha, né, os recursos que você tinha. And oh yeah, I think you said that you have a text that your son Yes. wrote, and I think I have a copy of it here in English, so I might be able to help to translate it with you. Yeah. So Yeah. you mentioned this to me, and I'm very curious to hear what they said. Então, o Dayavasini tem texto. Ela pediu, né, para os filhos escrever texto sobre como é ter uma mãe que segue budismo. So, these texts are written by your sons, is it? Yes, I asked them yesterday. How was for you to have a mom that was so involved with Buddhism? Wow. Have you feel like a lack of presence or something like that? And that was the answer. Então, But you- eu perguntei para eles, sabendo que eu ia para cá, eu perguntei para os meus filhos ontem, e eles escreveram textos para mim, respondendo se alguma coisa faltou na vida deles, como foi ter uma mãe que era budista. It's very you. This idea is very Dayavasini. Essa ideia de perguntar é muito o jeito da Dayavasini. So I really like this. Do you want me to just translate what they said? So I have it in English. Eu tenho em inglês aqui, eu vou traduzir. Então, o pão qual é o nome completo dele? É Paulo ou alguma coisa assim? Paula. Paula. So Paula is 27 years old. Paula tem 27 anos. Paula is referred to as he or she. She. Yeah, e Paula hoje é ela, tá? E é isso que ela fala, né? Você nunca parou de ser a minha mãe. Budismo e a prática de budismo desenvolve uma vida mais hábil de coexistir e comunicar. E dá para ver que é uma parte central da sua vida pelas coisas que você faz com a sua vida. É uma prioridade para você, mas isso não quer dizer que você sumiu ou alguma coisa assim, né? Existem coisas sobre budismo que me interessam e eu tenho a sorte de ter uma professora de budismo em casa. Eu vejo isso como uma parte da sua vida em que nós podemos também participar porque é uma grande força em sua vida. Yeah, what a beautiful thing, yeah, to hear, yeah. And so one of your sons has become a woman, and That Pau. yeah. Pau used to be Pablo and is now Paola. Yeah. Então a Pablo virou Paula, né? E essa é a fala dela, né? Muito carinhosa, very beautiful to read. I had no idea we were going to have this. This is totally Dayavasini's idea. Eu não sabia que a gente ia ter texto assim. E essa é a ideia total da sua, né? E já estão aparecendo corações aqui na tela. Already there's little hearts appearing. So this is your older son. This is Mao. And what's his name? Carlos. Carlos. So I'm just translating. Eu tô traduzindo do texto que eu tenho aqui. Ter uma mãe que é uma praticante do Buda Dharma, mas mantendo o jeito de uma mãe, é assim como perguntar para um peixe descrever
como é viver embaixo d'água, né? Nem o peixe, nem eu poderia descrever a situação de forma adequada, porque permeia todos os aspectos da vida, né, em que eu estou imerso. Tá? Mas eu acho que a resposta está nisso, porque ter uma mãe que pratica a Buda Dharma é perceber nossa relação através das práticas e ações que estão sempre buscando uma forma hábil, né, para resolver as coisas. Tudo focado no bem-estar de todo mundo envolvido. Uau! 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 Que fruto de uma vida bem vivida. What an amazing fruit of the life that you're leading, yeah? It's a beautiful thing to hear, yeah? How do you feel listening, or how did you feel when you received these texts from your kids? Então, como você sentiu, ou como você se sente agora, quando você recebeu essas mensagens dos seus filhos? Well, I didn't expect that. I didn't know exactly what they would say, but I'm happy. I feel happy. Yeah. Yeah. Eu não esperei essa resposta, mas eu estou feliz. Né? Porque, vamos falar a verdade, algumas coisas aqui, porque o que eu estou, what I'm reading here is something very important, because what they're saying is they feel that they're immersed with you in a particular practice that you have, and that they don't feel that they're losing their mother. Então, eles estão dizendo que eles se sentem imersos nos frutos da sua prática e na sua prática, mas eles não estão perdendo a mãe. Inclusive, parece que, né, Pão está dizendo que está ganhando uma professora. You know, she's saying that she's actually even gaining a teacher. So, some people think, for example, that I've heard it's not just in Brazil, but I especially hear it here, especially from people who want to become parents. They say, oh, I don't think I can really commit myself to this path of Buddhism, because one, it demands so much, and I won't have the time or the ability. It seems like I either am a parent and I have a superficial practice, or I go and do something where I don't be a parent or leave my kids and do full time. So it's almost like all or nothing. Então, muitas pessoas que eu conheço dizem que ou é tudo ou nada. Ou eu vou ser pai e ter uma prática, ou mãe e ter uma prática superficial, ou eu preciso achar um momento quando eu não tenho os meus filhos ou nada, e daí eu posso me comprometer, né? But you seem to be doing something with your life which is very different. Mas você parece que você está fazendo algo um pouco diferente com a sua vida. For you, it doesn't seem to be all or nothing. Para você não parece tudo ou nada, 8 e 80. For you, it seems to be that you've understood that you can include this aspect of your life in the practice, and it's part of your practice. Parece que você enxergou que dá para incluir essa parte da sua vida, porque é uma parte da sua prática. Yes. But at the same time, it seems to me as if you also noticed that it wasn't going to be easy. Your practice wasn't just going to be trying to be nice, but you realized that you actually had to organize your life so that you could actually, for example, have a meditation practice. Então, você também
percebeu que a sua prática não ia ser espontânea, né, e meio fácil, fluindo, só sendo gentil, mas você percebeu que você tinha que conversar com todo mundo e se organizar para você conseguir o tempo para realizar a sua meditação, por exemplo. Is there anything you want to say about that? Yeah, I mean, I was reflecting now that you are saying, one thing that was there all the time is that I recognized, first of all, in my kids, I recognized that we were growing together, including me. I was growing as a mother. I was not just the person who knows everything. I didn't know how to be a mother, basically. So we had any kind of experiences, but always I was very honest with them. Okay. Honest in terms of what I was feeling, how I was feeling, what was going on, as much as they could understand. Ok. So, em primeiro lugar, nessa experiência toda, eu sempre fiquei consciente do que eu e os meus filhos, todos nós, estávamos imersos em uma aprendizagem. Todo mundo estava crescendo. Eu não sabia como ser mãe, mas eu estava aprendendo. E eles também. Então, eu não me viu como uma pessoa superior ensinando, né? Mas, ao mesmo tempo, aprendendo. E eu fui sempre honesta sobre as minhas experiências e necessidades. That's really... what you've said is really important, because you're saying you didn't have a fixed idea of things. You could see that things were growing. Então, em primeiro lugar, você não teve uma visão fixa das coisas, mas você percebeu tudo em crescimento. Yeah, so basically, in that way, they always knew what was going on. And then probably that was the reason also that they were very respectful with me, because I was very honest with them. And I was never, I mean, I tried not to be an intruder in their lives, but to have the same kind of rights, you know? So in that way, I think that they saw my practice as something that they must respect. And at the end, it was something that they could get a benefit from, I think. Yeah. So eu deixei muito claro desde o início a qualidade de respeito e a necessidade de respeito. Então, eu fui muito honesta sempre. E com esse respeito e honestidade, eu não quis intrometer muito no espaço deles. E esse criou daí uma parceria de respeito, né? De até cuidar das nossas necessidades básicas, né? Yeah, that's really curious about a respect of kind of boundaries, or a respect of each other, which is really the basis of all sorts of human coexisting. Esse respeito das fronteiras, dos limites entre as pessoas é uma base de toda a coexistência humana. So is there anything else you wanted to say about that? Basically that, I think we all grew together. That's it. They are my teachers. We all grew up together. And that I always have considered them as my teachers. I mean, I have learned a lot of things from them. Yeah. Então, essa é uma coisa que a base da minha família foi a gente cresceu juntos e sempre vi os meus filhos como professores. Yeah. I think that's possibly the most important thing, because, you know, you're in a way, we talk in Buddhism about the Dharma door between extremes. Em budismo a gente fala sobre extremos, e daí existem os portões da Dharma que estão no caminho do meio entre os extremos. And it seems like your Dharma door to be able to work with this situation was everybody's growing. Parece que o seu portão de Dharma foi estabelecer todo mundo está crescendo aqui.
and to respect that, e respeitar aquilo. Yeah, so that's a very beautiful way of seeing your path. And also the other thing is that you've also given your Dharma door into how you've managed to create a practice of being a mother and being in a family, rather than seeing it as all or nothing. Então, uma outra coisa é que nesse portão de Dharma que você construiu, você criou uma maneira de ver a sua família como uma prática, uma parte da sua prática, né? Ao invés de é tudo ou nada. Because we do here, I mean, for example, a lot of people see me, or maybe see you, or Bodhikamala, Richramati, Nagapriya, Vajragupta, and they think, oh, I could never do what they're doing because I'm so busy with my family. And a lot of order members seem to be very responsible for the Sangha, and they don't see people like you and what you've done, yeah? And so a lot of people think, oh, for me to ask or to have more progress, I need to be committed more. But for me to be committed more, that means that I have to be like him. And they probably think of me, yeah? And everybody probably knows my life is a little bit crazy because I do a lot, yeah? But I don't think I'm the only model, you know, I'm not, of the spiritual life. So I think what you're doing is helping us to see that it doesn't have to be just one way. There are different ways of doing it. Então, uma coisa que a gente está vendo aqui é que existe uma tendência, talvez, de encontrar com membros da ordem, por exemplo, Vajragupta, Nagapriya, eu, Bodhikamala, Richramati, e pensar, eles fazem muita coisa, né? Preciso ser assim para ter o compromisso, né? Para ter o progresso. E eu não vou conseguir, né? Porque eu tenho tanta coisa. E o valor daquilo que a gente está escutando com a história da Dayavasini é que ela está dizendo para a gente, existem outras maneiras. Você não precisa olhar para um membro da ordem Madhya Priya e pensar, eu preciso ser assim para ter progresso. So I think the sense of progress is something that many people, I think everybody in our Sangha wants. O senso de progresso é o que todo mundo na nossa Sangha quer. E ao mesmo tempo, acredito que todo mundo percebe que existe uma questão de compromisso com isso. There exists the question of a commitment for that. And I think what we're seeing tonight is that you're bringing the message of, you have to be quite creative and organize your life, but maybe you don't have to think of comparing yourself to somebody who is leading a particular lifestyle. Então, você está dizendo que a gente sabe que muitas pessoas estão em situações em que querem o progresso e sabem que compromisso é inevitável para conseguir o progresso. Mas a história da Dayavasini está mostrando que para conseguir esse compromisso, sim, a gente tem que se organizar de uma certa forma, mas não precisamos ficar fixos com uma comparação do que eu tenho que estar assim como ele. Né? Existe um processo criativo para conseguir achar a maneira de se organizar junto com as suas condições. I mean, we're coming to the end, but I think this is the most important part of what you're talking about. How would you like to take that into the last part of the class? Então, como você gostaria de fazer comentário mais sobre isso? Yeah, first of all, I think that practice, the Buddha Dharma practice, is in every stage of our lives. So it's not that it's just when I'm sitting or it's just when I'm in the Sangha night
No, it is something that we take in our daily life. Yeah. And the other thing is that we are not running after something. We are experiencing that in this moment. Yeah. Então, isso é muito importante. Em primeiro lugar, a prática do Buda Dharma, de tudo que a gente está fazendo, está acontecendo o tempo todo. Não é uma coisa que a gente vai alcançar necessariamente. É achar maneiras de trazer a prática para todos os momentos da nossa vida, né? E a gente pratica com a vida que a gente tem, né? E ao mesmo tempo, a nossa prática está aqui agora, neste momento, né? Não está no retiro, é aqui onde a gente tem a experiência para praticar. Yes, absolutely. And so, in that way, life becomes something that is joyful, even when you are having bad moments, because all of us have bad moments. It's not that I don't have bad moments. I think that all of us have bad moments. It's just that when you are practicing with that and you are here practicing in this moment, then it becomes something joyful. Então, é curioso, porque a gente tem altos e baixos, e todo mundo tem, e a gente vai continuar com altos e baixos. Mas quando o seu eixo de gravidade interna muda para ver que a prática é algo que você faz com aquilo que já está aqui, esses altos e os baixos ficam mais leves, né? Existe algo de leveza quando a gente enxerga que a prática está o tempo todo aqui com aquilo que está acontecendo. Now, yes, I think what you're saying is that when we don't see life that way, there's a certain resistance. We want life to be a different way, or we think that practice will happen in some time in the future, and that just really doesn't seem to work with Buddhism. Now, então, o que parece que você está falando é que se a gente não tem essa mudança do eixo da gravidade interna, há uma resistência interna, querendo a vida de um outro jeito, mas não como está, ou achando que a prática vai acontecer em algum momento no futuro. Mas essa postura realmente não cabe, não combina com a prática budista. Né? Well, that is an amazing and a very down-to-earth and practical approach for anybody who's practicing, whether they have a family or not. Essa é uma abordagem muito prática, com muito pé no chão, para qualquer pessoa que está praticando, seja com família ou não. And I think a lot of the time, you'll probably notice this as well, we want the progress, and we know that we need to commit a little bit more, but there's a fear of losing a certain comfort, yeah, and a fear of having to face the unknown, yeah. And I think that's the thing about growing. When we really are together and growing, like you on the horse, I think we have to face, to some extent, the unknown, yeah, and that's a part of life. Eu acho que uma coisa que eu vejo naquilo que você está falando é que todo mundo aqui quer o progresso. Talvez está com o compromisso com a prática que a gente sente um certo medo de perder o conforto que a gente tem neste momento. E o medo de encarar o desconhecido. E a história do cavalo, daquilo que aconteceu no cavalo, eu acho que tem muito a ver com essa parte que é inevitável, o medo de perder, né? Porque crescendo juntos, como você está falando, inevitavelmente vai ter esse encontro com o desconhecido. So its time is up, and I've found this conversation fantastic because I've definitely got to know you more. Então, eu achei essa conversa fantástica. O tempo esgotou, mas eu pessoalmente não sei, mas com certeza
eu conheço você muito mais, né? And I'd like to, I'm speaking a lot now, eu estou falando muito, mas consciente de que o tempo está esgotando. What would you like to say, if you could say something to somebody in Brazil who sincerely wants more progress in their practice, and they're finding it difficult because they aren't finding the time or the way to organize themselves? What message would you like to give to that person? Então, para uma pessoa aqui no Brasil que está realmente querendo o progresso da prática, os benefícios, e talvez está passando por um momento em que está difícil organizar a vida, organizar o tempo, o que você ia falar para essa pessoa? Well, I just can talk about my own experience. So I would say, stay there. Stay there just with what you are experiencing now. And if it is dukkha, it will pass, but stay there. And that is your practice. Wow. So if you stay there, you will be progressing in some way, but stay there. Your practice is there, right there. Yeah. Então, as palavras da Dayavasini para você são: fique, mantenha-se ali, né? Talvez a dukkha passa, mas fica ali, porque a sua prática está com aquilo que está acontecendo, né? E obrigado, Dayavasini. Thank you, de coração. I felt that our conversation was building and growing as well, as you say. Eu achei que a nossa conversa estava crescendo, assim como você falou. And well, I think everybody here would happily say that you're very welcome anytime you want, yeah, to be part of of what we're doing here. And I know there is an idea of you coming to visit us here in Brazil, and I would imagine that everybody here would love to receive you. Yeah. Então, obrigado, porque realmente você fez uma grande conexão com a gente, e eu sei que todo mundo aqui gostaria de receber você em outras atividades, ou se você gostaria de visitar aqui, com certeza. Eu estou vendo que, por exemplo, eu acho que é a Lana que está colocando uma mensagem, e ela é mãe de uma linda menina em Bahia. Então, eu imagino que ela está passando por um momento difícil. Eu imagino para a Lana na Bahia, esse é muito, muito importante, né, para receber essa orientação sua, né? Eu acho que só faltou a nossa Sangha mandando uma mensagem de coração para a Dayavasini. Então, eu vou abrir o microfone aqui. Todo mundo, gente, pode abrir o microfone e dizer obrigado para Dayavasini. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Dayavasini. Obrigada, Dayavasini. Obrigada. Muchas gracias.